Tudo bem? Voltamos aqui. Eu estou aqui com o nosso livro, né, de Sociologia, o segundo volume do livro, e vamos falar um pouco agora sobre, né, os sociólogos, né, essas gerações de sociólogos. Nós vimos no vídeo anterior que a gente pode definir como a primeira geração, a geração não científica, né, de sociólogos brasileiros. Está muito ligado a artistas, né, escritores de grandes obras literárias que foram criadas, e uma tentativa de Dom Pedro II também de tentar construir, né, uma identidade nacional a partir do índio brasileiro. Mas logo depois vem a República, né, e quando a República é implantada, a gente tem uma mudança, né, de interpretação dessa sociedade, porque há uma necessidade de implantar um modelo, né, de sociológico no Brasil, de estudo sociológico no Brasil, que é o positivismo. Esse positivismo que vai tentar, de uma certa forma, nortear o comportamento da política e da economia brasileira. E isso foi um grande desafio, né, porque nós sabemos que essas visões, né, sociológicas, esses estudos sociológicos, ou essa postura sociológica, está muito ligada a uma sociedade europeia, né, com uma história completamente diferente da nossa sociedade, então é quase que impossível, né? Mas surgiram ali, né, alguns nomes importantes, como eu queria ressaltar aqui, o do Silvio Romero, que vai trabalhar muito a questão da mestiçagem brasileira, né, construindo aí, né, uma identidade brasileira a partir da união das três raças, né, o índio, o negro e o europeu português, uma tentativa de estudar, né, a sociedade brasileira dentro dessa ótica. Junto a isso você tem também o Oliveira Viana, que é um cara que já viu essa mestiçagem como algo extremamente ruim, né? O Oliveira Viana acreditava que isso acabaria muito rápido, porque na sua concepção o branco, né, brasileiro, ele teria uma supremacia, né, diante das outras raças, e é interessante que ele fala que os brancos se multiplicariam muito rápido porque a sua capacidade de se multiplicar é maior, né, do que a das outras raças, quer dizer, ele avaliando a coisa pelo campo biológico, né, mas a gente entende que nós estamos nos primeiros, né, momentos do estudo científico, e aí era comum que houvesse, né, esse tipo de pensamento de darwinismo social, que classifica as sociedades como superiores e inferiores. E Oliveira Viana, ele visualizou, né, um futuro Brasil somente de homens brancos, inclusive levando em consideração também a questão da imigração, né? É um dos momentos que você sabe, lá em história a gente entende isso, que é o grande boom do café, né, que está acontecendo justamente com a abolição da escravatura. Então, a necessidade de mão de obra acaba fazendo com que o governo abra, né, o mercado brasileiro, abra as portas do Brasil para a entrada de imigrantes europeus que vão trabalhar na plantação do café, e junte a isso, né, um processo de branqueamento da sociedade brasileira, né, no qual Oliveira Viana defendeu tanto enquanto sociólogo, e que acreditava-se realmente que o Brasil seria branco, né? Havia propostas de que daqui a 50 anos não haveria mais negros no Brasil. Eu sempre gosto de dizer que eles esqueceram de combinar com as pessoas, né? Porque tanto o homem negro como o homem branco, como a mulher negra, como a mulher branca, quando se apaixonavam, o que menos importava era a cor, né? Então, esqueceram de combinar isso, né? E o Brasil continuou mestiço, né? E aí a gente tem ali o nosso querido, né, Gilberto Freire, que a gente chama aí da geração, né, da geração de 30, né? O Gilberto Freire, que vai, um livro sensacional chamado Casa Grande Senzala, que vai descrever, né, duas classes sociais no Brasil: o senhor de engenho, o branco, o homem branco, né, o homem cristão, né, europeu, e o escravo que mora na senzala
ele vai ali construir uma mestiçagem quase que harmoniosa, né? Uma coisa muito doce, que é muito criticada porque se sabe que houve muito estupro, né? Muita maldade, imposição nessa questão dos primeiros momentos dessas relações, e também sabemos que havia, né, uma segunda camada dentro dessa sociedade entre o senhor de engenho e o escravo. Havia ali uma camada muito grande de homens livres, de profissionais liberais, que o Gilberto Freire não leva muito em conta, né? Mas é um livro sensacional, porque ele descreve bem, né, esses primeiros arranjos sociais brasileiros. Tá? Depois dele a gente tem o nosso querido Sérgio Buarque, de Holanda, né, que vai escrever um livro maravilhoso, eu gosto muito, chamado Raízes do Brasil. No livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque nos apresenta Max Weber, né? Na verdade, ele traz Max Weber para o Brasil, o estudo sobre o Max Weber, esse grande sociólogo que você lembra dele, né? Que o seu objeto de estudo não é o fato social, como era de Emile Durkheim, mas para Max Weber o seu objeto de estudo era o próprio homem, né? O homem como o gerenciador, né? E controlador desses fenômenos, entendeu? Então ele vai trazer isso, né? Ele vai trazer essa visão de Max Weber e vai nos apresentar o homem cordial, né? Uma característica do homem brasileiro, e que é possível viver isso até hoje, né? Entendendo que quando ele fala de homem cordial, Sérgio Buarque não está falando de cordialidade, né? De gentileza, não é isso, tá? O homem cordial é um homem cardio, né? Um homem coração, um homem que não entende muito bem as questões, por exemplo, entre o público e o privado, né? Um homem que não respeita muito, né, as questões da formalidade, é um homem muito informal, né? Por isso que ele chama de homem cordial. E o que a gente vê até hoje, né, no Brasil, como tratamos, né, com tanta informalidade assuntos tão sérios, né, que deveriam estar na pauta de discussão séria, e às vezes aparece no Facebook. Outro dia eu vi uma coisa terrível, né? Alguém posta contra o racismo e a outra pessoa posta algo dizendo que o racismo não é bem assim, né? E aí quando você critica, diz assim, não, eu só estou querendo mostrar um outro lado dessa questão, como se o outro lado da maldade, né, fosse uma maldade menor, né? O outro lado da maldade é a maldade. Então é difícil, o homem brasileiro tem muito disso, né? E aí a gente tem também o Caio Prado Júnior, né? Tá aqui o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, ele é fantástico porque ele, por conta dele que muitos de nós historiadores ainda estamos estudando os ciclos econômicos do Brasil, né? Eu gravei um vídeo para vocês falando sobre a economia açucareira no Brasil, e cheguei a falar sobre ciclos, né? E essa ideia de estudar, né, a história brasileira, o povo brasileiro, as sociedades brasileiras, através dos ciclos econômicos, né? Então, é a sociedade canavieira, a sociedade mineradora, a sociedade cafeeira, né? Como se esses produtos, né, ou essas economias fossem ciclos. E a gente sabe que não é bem assim, porque se a gente pensar dessa forma, volto a repetir, o círculo fica muito grande, porque ainda hoje, né, o açúcar move a economia brasileira, né? O café, então, nem se fala. Mas o Caio Prado Júnior, ele é muito interessante, porque ele vai nos apresentar, né, a história do Brasil dentro dessa ótica econômica, e vai trazer tudo dentro de um olhar e de um viés, né, muito marxista, né? Ele vai analisar a coisa a partir e quando a gente fala dentro do viés marxista, entenda que a gente está falando de um olhar, né, não do que faz uma elite, do que faz o herói, né, mas de como a sociedade reage diante dessas coisas, né? Ele analisa a partir da ótica da sociedade e não, né, de um único indivíduo como o grande protagonista da história econômica, mas ele reúne aí todos os protagonismos, né, desde a elite nacional ao camponês mais humilde da sociedade, para mostrar como que esse desenvolvimento econômico, né, construiu essa sociedade capitalista brasileira. Legal?
E aí a gente chega aí na sociologia, né, a partir da década de 1940, né, e sobre esse grupo eu vou falar depois, e fica aí, né, uma dica. Procurem ler esses livros quando tiverem tempo, tá? É muito bom. Casagrande Senzala, Raízes do Brasil. Tem uma olhadinha ali também, né, no trabalho de Silvio Romero, Oliveira Viana, né, para você ter uma ideia. O Caio Prado Júnior também é muito importante que você esteja dando uma lida e estudando como que essa sociologia foi construída. É um período já acadêmico, né, é um período científico. Esses homens não estão fazendo sociologia a partir, né, da emoção, das paixões, embora, contrariando Emily Durkheim, é impossível, né, fazer estudo sociológico sem de forma isolada, autônoma ou imparcial. E a gente sabe que é muito difícil mesmo, né? História é lidar com o humano, e nós somos seres humanos. Então, você vai ver que mesmo numa visão científica ainda há, é óbvio, muito desses caras, né, nessas obras, a forma como eles compreendem e entendem essas coisas, tá bom? Um abraço, depois a gente volta.